No último domingo aconteceu em todo o Brasil a segunda etapa da prova do Enem. E aqui em Criciúma, um jovem de 26 anos, o nome dele é Alisson, depois que fez a prova, foi preso e foi encaminhado aqui para o presídio Santa Augusta. Só que ele não tem nenhuma passagem pela polícia, também não cometeu crime nenhum, ou seja, ele foi preso injustamente. A família, obviamente, está muito abalada com tudo isso que aconteceu e a gente conversa agora com o advogado que vai explicar melhor esse caso. O Alisson chegou a fazer a prova e no momento da saída foi constatado que ele tinha um mandado de prisão e a polícia já estava aguardando para fazer a prisão dele. O Alisson, então, jovem de 26 anos, ele chegou a fazer a prova do Enem, esse fato muito recente ainda, né? E como que se deu essa situação, por exemplo? Como que chegou a ser feita a prisão? Como que a polícia, como que foi a abordagem? Como que se deu toda essa situação? Bom, primeiramente eu gostaria de esclarecer que o Alisson é uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, é uma pessoa de boa índole, sempre trabalha desde os 17 anos de idade, teve carteira assinada aqui no Brasil até 2017 e posteriormente foi para a Alemanha e continua até hoje vindo ao Brasil apenas para passar férias. O que aconteceu foi que o irmão dele, uma pessoa que já tinha várias passagens por crimes aqui em Santa Catarina, em 2014 ele fugiu do sistema prisional e foi em direção ao Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul ele também cometeu crimes e no momento de prisão em flagrante, em 2015 e 2016, ele se passou pelo irmão Alisson. Em vez de dar o nome dele, Fabiano, ele deu o nome do irmão, Alisson. O sistema de polícia de lá não confirmou totalmente essa informação e acabou cadastrando a pessoa presa como sendo Alisson. E o Alisson então é o jovem que foi preso injustamente nesse último domingo, logo após, né, a prova do Enem, ele tem um irmão. Nesse caso, então, só para, explicando para quem está acompanhando a gente poder entender, o irmão dele já tinha um histórico de crimes e no momento, então, ele não dava o nome do Fabiano, ele dava o nome e os documentos do Alisson e isso não era conferido, então, pelos órgãos públicos. Isso, como ele já tinha uma ficha extensa no nome dele aqui em Santa Catarina, quando ele fugiu do sistema prisional e foi ao Rio Grande do Sul, para ele não permanecer preso, no caso, para ele conseguir alguma liberdade provisória, ele acabou dando o nome do irmão dele, que se chama Alisson. Então, foi em decorrência disso que os mandados de prisão em nome de Alisson foram emitidos injustamente. E a partir de quando, assim, ele já tinha conhecimento que tinha essas irregularidades no nome? Antes disso acontecer, como que teve esse primeiro contato, né? E ele soube que tinha todas essas ocorrências em nome do Alisson? Sim, ele teve conhecimento de parte das ocorrências em 2019. Quando ele retornou da Alemanha, ele foi fazer o registro de cadastro na Justiça Eleitoral, regularizar a situação dele, porque ele não tinha participado das eleições. Então, nesse momento, ele constatou que tinha 2 condenações de Porto Alegre em nome dele. Então, na hora ele já ficou desesperado, nos procurou aqui no escritório e nós constatamos, por meio de cópias desses processos, de que foram feitas prisões em flagrante e a pessoa presa, na verdade, ele identificou na hora que seria o irmão dele, Fabiano. Então, nós buscamos a regularização nesses 2 processos para estar alterando a qualificação da pessoa presa, trocar de Alisson para Fabiano, que seria realmente a pessoa presa. E só que ocorre que, depois desse fato em Porto Alegre, ele cometeu mais um crime na cidade de Osório. E esse fato o Alisson não tinha conhecimento. Então, nesse crime cometido em Osório, tinha sido expedido um mandado de prisão preventiva contra ele e foi cumprido no momento que ele fazia a prova do Enem aqui em Criciúma. Porque nesse caso foi considerado como a prova do Enem é nacional, esses dados são federais, né? Então foi com isso que a polícia teve acesso aos dados, documentos, e eles sabiam que naquele dia o Alisson estava fazendo a prova do Enem. Sim, possivelmente. Como você falou, o sistema do Enem é nacional, foi feito, quando ele fez a inscrição, provavelmente apareceu lá que ele tinha um mandado de prisão ativo e a polícia já esperou ele na saída da realização dessa prova. E atualmente ele trabalhava com o que, o Alisson? Ele trabalha com o que? Como é que é a rotina, né? Bom, o Alisson, como eu falei, desde 2017 ele está fora do Brasil, ele trabalha na Alemanha como garçom. E o Fabiano, até a gente para falar, às vezes a pessoa pode falar, às vezes será que eles são muito parecidos fisicamente? Dá para confundir? São quantos anos de diferença entre um e outro? Bom, eles têm uma diferença de idade, eu acredito que de 3 a 4 anos. Quando eles eram pequenos, eles eram parecidos.
Mas hoje, atualmente, não dá para dizer que eles são nem parentes, porque, como eu disse, o Fabiano tem uma vida inteira no crime, né? Então ele já tem uma aparência bem desgastada, e o Alisson é uma pessoa trabalhadora, se cuida, parece bem jovem, não tem nada a ver um com o outro. Nesse momento, como é que está a situação da família, né? Você como advogado, como eles estão conversando com você? Porque a gente sabe que é uma situação delicada, que é ainda mais quando é preso injustamente, né? Nessa situação, questão do constrangimento, foi logo após a prova do Enem. Então, como é que está a situação da família hoje? Sim, fora essa questão do constrangimento, a família está desesperada, porque, como eu falei anteriormente, o Alisson é uma pessoa super de boa índole, nunca cometeu nenhum ato contra a lei e tudo mais. Então, eles estão diretamente em contato com a gente para saber do caso. E, em relação ao caso, nós conseguimos já ontem um alvará de soltura com relação a um dos casos, e com relação a outro, a gente está aguardando hoje, no máximo à tarde, para ver se a gente consegue essa liberação dele. Doutor Marcelo, nesse caso o Estado pode ser responsabilizado? Porque, por exemplo, foi feito o registro desses crimes, esses casos que aconteceram, que foram praticados pelo Fabiano, que é irmão do Alisson, a gente já explicou aqui. Mas em nenhum momento foi conferido, né, se realmente o nome que ele falou que era realmente ele. Então, como que o Estado pode ser responsabilizado por isso? Bom, esse caso, nós conversamos também, é um caso bem inusitado e geralmente não acontece, né? É bem incomum de acontecer, principalmente aqui na nossa região. O Estado tem a responsabilidade objetiva nesse caso, porque quando o Fabiano foi preso lá a primeira vez, ele se identificou como sendo Alisson, mas o sistema de polícia lá do Rio Grande do Sul não confirmou essa informação. Eles simplesmente acreditaram na versão dele e registraram como sendo Alisson. Então, nesse caso, houve um erro por parte do sistema de polícia do Rio Grande do Sul, e o Estado pode ser responsabilizado civilmente por essa prisão ilegal que ocorreu em Criciúma no último domingo. A gente vê que é bem complicado, né? Porque, normalmente, quando a gente vai em qualquer comércio ou qualquer local, por exemplo, normalmente a pessoa confere, né, se realmente aquele nome ali que você deu, CPF, tem a foto no registro. E nesse caso não foi feito nenhum tipo de checagem nesse sentido e acabou ocasionando na prisão do Alisson de maneira injusta também. Nesse caso, o Estado pode ser processado? Como que o cliente, né, como que essa pessoa se sentindo lesada pode acionar algum tipo de indenização por danos morais? Isso pode ser feito? Não somente quanto ao Estado, mas também instituições privadas, comércio e tudo mais. É sempre bom confirmar todos os dados da pessoa que está na sua frente, porque ela pode ter furtado um documento e está se utilizando o nome de outra pessoa para fazer alguma compra, endividar uma pessoa que injustamente vai ser penalizada futuramente, né? Então, a empresa tem essa responsabilidade de estar conferindo os dados sob pena de responder civilmente depois, assim como o Estado tem uma responsabilidade objetiva nesse caso. Até pegando o gancho nisso que você falou, né, a questão até de quem tem o documento roubado, extraviado também, é importante fazer um boletim de ocorrência para dificultar justamente esse caso de alguém utilizar os documentos e vir a acontecer uma situação constrangedora como essa também. Sim, é uma medida preventiva. Se tu perdes um documento, seja um documento pessoal, um cartão de banco, logo, no momento que tu percebeu que perdeu, já faça um boletim de ocorrência, porque isso lá na frente, se acontecer qualquer coisa, você já se preveniu e registrou um boletim de ocorrência. Doutor Marcelo, nesse caso, o Alisson não tinha nenhuma passagem, não tem, né, nenhuma passagem pela polícia. Como que fica essa questão? Vai ficar registrado, já que esse crime não foi cometido por ele? Como que fica a situação perante a polícia? Enfim, essa questão mais criminal também. Bom, nesse caso a gente vai concluir no processo que ele não foi a pessoa que cometeu os crimes lá no estado do Rio Grande do Sul, então vai ser feita uma retificação nos processos, vai ser retirado o nome dele de todos os processos, incluído o nome do irmão dele, Fabiano. Então ele vai ter a ficha limpa novamente, como deveria estar sempre, né? E a família então espera, né, que o quanto antes essa situação seja resolvida. Sim, esperamos todos que no máximo hoje a situação seja resolvida com a soltura dele. Então, nesse caso, a falha começou lá em 2015, quando não foi checado no primeiro crime, né, que foi registrado pelo Fabiano. Isso mesmo. Tudo que está repercutindo hoje foi causado lá em 2015, quando o sistema de polícia, no momento que o Fabiano se identificou como Alisson, não foi checada corretamente essa situação. E, doutor Marcelo, como é que está a situação
Do Alisson hoje, ele está no presídio Santa Augusta, está em cela normal, qual é a situação? Sim, no momento ele está na triagem do presídio Santa Augusta, no local comum de presos, sem nenhuma distinção pelo fato de ele ter sido preso injustamente, no caso, né? Não, o presídio não consegue ter essa informação ainda.